Boa tarde, turma. Começando aqui mais uma videoaula de língua portuguesa, ok? Do professor Hermano Vilhena. E o gênero da semana vai ser, gente, a reportagem, ok? Então vamos lá, o gênero reportagem. Podemos dizer que a reportagem é o texto mais tipicamente jornalístico. De fato, quando pensamos no jornalista tipo, imaginamos o repórter a meter-se à estrada, correndo o mundo, sempre em cima do acontecimento, de bloco de notas ou gravador à mão, a investigar, a ler, a recolher dados para depois elaborar sua reportagem. Conceito de reportagem. A reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos: política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia e saúde, entre outros. A reportagem é um gênero de texto jornalístico que surge publicado em revistas e jornais. Mas não só, gente. Também nós teremos reportagens em sites, ok? Até na televisão, no jornal da televisão, a gente vê também reportagens, né? O objetivo da reportagem é informar detalhadamente o leitor sobre um assunto, um acontecimento importante. Uma reportagem é uma notícia mais aprofundada. Então, muitos alunos confundem, né, notícia com reportagem. Não é a mesma coisa, viu, gente? A reportagem ela é bem mais detalhada, ela é bem mais aprofundada, ela vai ter alguns elementos que a notícia não vai ter. Então, no final da aula, nós estaremos comparando os dois gêneros aí, reportagem e notícia, para a gente poder saber distinguir melhor, ok? A reportagem serve-se, regra geral, de um tipo de comunicação mista, texto, escrito e imagens. Então, gente, é a linguagem mista, ela vai utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vai utilizar o que? A palavra escrita e imagens, fotografias, gráficos, outras imagens para ilustrar o texto, ok? Deste modo, é realizada por um repórter redatorial e um repórter fotográfico. E o repórter redatorial aqui, gente, ele vai escrever a reportagem e o repórter fotográfico, ele vai fotografar as imagens da reportagem. Estes deslocam-se ao local do acontecimento e aí observam, fotografam, entrevistam pessoas. O texto escrito irá refletir aquilo que foi visto, ouvido e sentido. Por isso tem um caráter mais subjetivo. Subjetivo, gente, quer dizer que vai revelar mais a visão pessoal do repórter. Diferente da notícia, que tem aquele caráter objetivo, o repórter não se envolve com a notícia, ele apenas expõe a notícia de forma objetiva. Na reportagem é mais difícil isso acontecer, porque o repórter ele vai se envolver com o acontecimento, com o tema. Ele vai lá no local, ele vai pesquisar, ele vai fazer entrevistas. Então ele vai acabar revelando o olhar dele sobre aquele acontecimento. Então a gente já começa a ver a diferença entre reportagem e notícia nesse sentido, de que a reportagem traz muito o olhar do jornalista sobre o fato. Enquanto que a notícia não, a notícia apenas reporta, noticia o fato. Uma reportagem apresenta, em geral, vamos ver os elementos aí que a gente vai encontrar numa reportagem. Primeiro, o título, o nome do texto. Um título de impacto é sempre importante. Gente, na notícia, na reportagem, esses textos eles têm como atrativo o título, não é? 2, subtítulo. Título secundário. Apresenta mais informações sobre o conteúdo da reportagem. Então, o subtítulo ele vem logo abaixo do título, como o próprio nome diz, né? Sub quer dizer embaixo, né? Então, o subtítulo é aquela frasezinha que vem embaixo do título, explicando mais, trazendo mais detalhes sobre o que vai ser mostrado, o que vai ser exposto na reportagem. 3, entretítulos. Itens abordados em uma reportagem. Gente, entretítulos vão ser aqueles títulos que vão dividir as seções da reportagem. Dentro de uma reportagem eu posso ter vários pequenos títulos, cada um com um conteúdo com uma seção. Então são os entretítulos. A janela é espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, a fala de alguém, um dado estatístico, etc. Às vezes a gente vê em destaque no meio da reportagem uma frase, uma fala de alguém ou alguma informação, alguma coisa importante da notícia, da reportagem, ok? Box explicativo.
Quadro com informação suplementar, como dados numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica, definições de conceitos, etc. Primeiro parágrafo que resume, em letra destacada, os fatos, tem como objetivo captar a atenção do leitor e introduzir o tema. Então, o primeiro parágrafo, muita atenção no primeiro parágrafo, que geralmente ele introduz o tema, não é? A iconografia, revistas, jornais e internet exploram imagens, gráficos, tabelas, fotos, etc., para complementar a reportagem apresentada. A televisão, por sua vez, mostra as imagens para dar mais credibilidade ao assunto apresentado. Então, né, gente, nós vamos ter, como foi dito, não é? Uma linguagem mista, nós vamos ter o texto escrito e nós vamos ter também quadros com imagens, com tabelas, gráficos, fotografias, e tudo isso aí que vai auxiliar no entendimento do texto e vai ilustrar o texto, a reportagem. Vamos ver aqui um exemplo de uma reportagem. Claro, a notícia ela é breve, viu? Ela é bem rápida, ela é bem resumida, ela é bem objetiva e bem precisa. A reportagem ela é um texto bem mais longo, viu? Porque ela é mais detalhada, ok? Então, esse exemplo que eu trouxe para a gente é um exemplo bem pequeno, tá bom? As reportagens geralmente são bem maiores do que essa que a gente vai ver, mas ela já contém esses elementos que eu mostrei aqui. Então, vamos ver aqui. Amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Amizade simétrica. É recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. Aí o pró, a privacidade, mais privacidade, você decide quem terá acesso às suas informações. E o contra, reduz a possibilidade de conhecer gente nova. Aí do ladinho aqui, ó, nós temos os exemplos, né, das redes sociais, Facebook, Orkut. E agora a amizade assimétrica. Como seria a amizade assimétrica? Não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. O pró torna muito mais fácil a formação de laços e comunidades. E o contra, mais difícil de virar amizade íntima, pois a interação é pública. E aí ele teve como exemplos aqui o Twitter, não é? Essas redes sociais. Então, percebam aí, gente. É um textinho pequeno, né? Uma pequena reportagem, talvez seja só o trecho da reportagem, mas já tem aí todos os elementos que a gente vai identificar numa reportagem. Olha, a reportagem possui um subtítulo ou título auxiliar. Então, nós temos aqui, olha, está em destaque. O subtítulo da reportagem em questão é A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Esse é o subtítulo, ele está bem embaixo do título, que é esse, olha, Amizade pós-moderna. E aí a reportagem estudada apresenta dois entretítulos que dividem o assunto. Olha aí os entretítulos, gente. Eu tenho o primeiro aqui, Amizade simétrica, e o segundo aqui, Amizade assimétrica. Então eles estão dividindo aí o assunto, que é o assunto da reportagem. Apresenta um box que traz detalhes acerca da reportagem. Olha aqui, gente. Detalhes, explicações a mais sobre a reportagem. E vamos ter imagem também, não é? Estrutura da reportagem. Então, vamos lá. A reportagem vai ter um título, que pode vir acompanhado de subtítulo ou antetítulo. Tem como objetivo resumir o que será dito. Deve despertar o interesse do leitor. Introdução, onde é apresentado o tema da reportagem. Corpo, que é o desenvolvimento pormenorizado do assunto, ou seja, o desenvolvimento detalhado do assunto, abordado com linguagem direcionada para o público-alvo. Então, a reportagem ela vai ter uma linguagem direcionada a esse público, ela vai ter que adequar a linguagem para o público que ela quer atingir. Conclusão, onde se resume o tema tratado. Caixa, parte da reportagem inserida dentro de um retângulo. Não faz parte do corpo da reportagem, mas fornece dados importantes para a sua compreensão. E aí tem um asteriscozinho aqui embaixo. Olha, não é obrigatório que todas as reportagens tenham essa caixa aí, não é? Então, gente, as características da reportagem, as principais, algumas delas são o texto mais extenso, mais detalhado, ao contrário da notícia, né, que tem um texto bem curto e objetivo. O texto da reportagem é mais extenso e mais detalhado.
Ela apresenta uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, levantamento de dados, entrevistas, depoimentos, citações. Então, tem todo um trabalho de pesquisa por trás, não é, do autor da reportagem. Abordagem de um tema sem ligação direta com o dia da edição. Então, olha, a notícia tem aquela característica de estar ligada ao presente, não é? Ela tem que ser instantânea, ela tem que ser... Ela fala apenas o que está acontecendo nesse momento, enquanto que a reportagem não. A reportagem pode abordar um tema que já aconteceu há séculos, não é? Ou ano passado. Não sei, a reportagem tem essa liberdade. Enquanto que a notícia ela se volta mais para os temas que estão acontecendo agora, no momento. A reportagem não. Ela tem mais liberdade quanto ao tema. Interpretação dos fatos relatados. Gente, se o repórter ele vai lá entrevistar, então é claro que ele vai escrever a reportagem de acordo com a sua visão, com o seu ponto de vista, com o que ele viu, né, com o que ele absorveu ali dos relatos, das entrevistas, das observações dele. Então a gente vai ter essa interpretação dos fatos aí. Pode apresentar sequências narrativas, descritivas e argumentativas. Então, dentro da reportagem, nós podemos ter tudo isso. Olha, narrativas, descrições, não é? E argumentos. Então, nós temos tudo isso aí dentro de uma reportagem. A linguagem varia do formal ao coloquial, dependendo do público que pretende atingir. Lembrando que a linguagem coloquial é a linguagem popular, viu? Se a reportagem está voltada para um público mais adolescente, mais jovem, então ela vai usar uma linguagem mais coloquial, né? Com gírias, com expressões abreviadas. Agora, se o público-alvo já é um público mais intelectual, né, já é um público de curso superior, então eles vão usar uma linguagem mais formal, ok? Então a linguagem aí pode variar. A linguagem da reportagem, então, gente, embora a linguagem seja impessoal, na maior parte do tempo, quase sempre se nota a opinião do jornal ou do jornalista e de pessoas envolvidas no assunto. Então, gente, o jornalista se envolve com o assunto da reportagem. Dessa forma, ele deixa transparecer a opinião dele. Claro, não de forma explícita, não é? Mas você subentende isso, tá bom? Às vezes, o jornal ou a revista empregam uma linguagem com traços de informalidade, dependendo do público a que se destina. Foi o que eu disse, né, gente? Se for um público mais adolescente, vai ter uma linguagem mais informal, com gírias, uma linguagem mais coloquial, mais popular, entendeu? Então a linguagem vai se adequar ao público a que se destina. Vamos lá, qual a diferença entre notícia e reportagem? Já deu para perceber aí algumas diferenças, não é? Mas vamos agora deixar mais claro aqui essa diferença. A primeira apresenta os fatos de forma mais objetiva e concisa, ou seja, a notícia vai apresentar os fatos de forma objetiva e bem resumido, sendo bem preciso. Ele não vai enrolar muito, ele não vai detalhar muito, entendeu? Ele vai apenas noticiar, ok? A segunda, no caso, a reportagem, é mais desenvolvida e subjetiva. Por quê? Porque o autor tem que fazer um trabalho de pesquisa maior e ele vai se envolver mais. Então, vai ficar clara aí a visão do sujeito, que no caso é o jornalista, né? Faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute e argumenta. Então, a gente não vai ter nada disso numa notícia. Na notícia, a gente tem apenas o fato, não é? Do jeito que ele aconteceu ali, pronto. Já na reportagem, nós temos o envolvimento do jornalista com aquele fato, ok? Notícia versus reportagem. A reportagem trata de assuntos e não necessariamente de fatos novos. Olha aí, gente. Seu objetivo é contar uma história verdadeira, expor uma situação ou interpretar fatos. Como a gente viu, olha. Contar uma história verdadeira, uma notícia, né? Expor uma situação ou interpretar fatos. Tudo isso aqui mostra o quê? Mostra a visão pessoal do jornalista. E o que eu disse, olha, ela não trata de assuntos necessariamente novos, ok? Eu posso escrever uma reportagem falando de uma guerra que aconteceu há 50 anos atrás, enquanto que a notícia vai querer falar de uma guerra que está acontecendo agora, ok? 2. A notícia é imediatista. Como no caso do relato de um tiroteio entre facções criminosas,
A reportagem preocupa-se em ser atual e mais abrangente, como um levantamento sobre as facções criminosas existentes no Rio de Janeiro. Então, vamos resumir aqui, num exemplo. Se fosse uma notícia, a notícia iria relatar o quê? Iria relatar que houve, não é, no dia tal, no horário tal, na rua tal, um tiroteio entre facções criminosas. Isso aí foi uma notícia bem instantânea, bem precisa, simplesmente noticiou um fato que aconteceu. Já uma reportagem iria querer se envolver com o tema. O jornalista ia ter que pesquisar o tema, ia ter que pesquisar sobre as facções, fazer um levantamento, quem é o chefe dessas facções, como elas operam. Então, seria uma coisa bem mais completa e bem mais detalhada. O fator determinante para a circulação de uma notícia é o tempo. O fato deve ser recente e o seu anúncio imediato. Então, a notícia tem que ser recente, ok? Você não vai noticiar um fato antigo. Isso não existe. Então, aí são as principais diferenças entre notícia e reportagem. Esse foi o fim da nossa aula, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.